Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar alguns exercícios a respeito das máquinas térmicas e os ciclos termodinâmicos. Eu separei aqui duas situações para exemplificar a solução dos problemas e depois então disponibilizarei a lista de exercícios no Moodle. Então nós temos aqui no enunciado da primeira questão uma máquina térmica que recebe 10.000 joules de calor para realizar trabalho, operando de acordo com o ciclo termodinâmico representado abaixo. Então temos aqui um diagrama de pressão por volume, diagrama de Clapeyron. Já podemos observar que ele está nas unidades do sistema internacional, volume metro cúbico e pressão Newton por metro quadrado, e desse modo nós não precisaremos fazer nenhum tipo de alteração nas unidades. Então temos aqui três questões para serem respondidas. A partir do diagrama acima, determine o trabalho realizado pela máquina a cada ciclo. Então nós temos aqui o ciclo representado por essa sequência de transformações AB, BC, CD e DA. Então vemos que o sistema saindo do estado do termodinâmico representado aqui pelo ponto A, vai até o B, C, D e retorna para o ponto A. E aí então o sistema recomeça os processos e isso significa então que temos um ciclo, é um ciclo evidentemente fechado, e a figura característica desse ciclo é o retângulo, como nós podemos ver aqui pela característica geométrica do diagrama de Clapeyron. Então, a partir do diagrama, nós sabemos que o cálculo do trabalho envolve áreas. Só que aqui, como nós não temos uma transformação, mas sim um conjunto de transformações, a área da qual estamos falando é a área interna do ciclo. É essa área interna que fornece o trabalho do ciclo. E como temos um retângulo, a área vai ser calculada pelo produto da base vezes a altura. Então vamos avaliar aqui. A base do retângulo é no eixo dos volumes e corresponde a essa extensão aqui. Quando nós fazemos o cálculo dessa extensão, desse comprimento, 3,8 menos 1,3, encontramos 2,5 unidades de volume. Então aqui nós temos 2,5 metro cúbico de variação de volume. Eu já mencionei esse detalhe lá na videoaula desse tópico e vou reforçar aqui. Quando tratamos de ciclo, nós não nos apegamos ao sinal do volume, se é expansão ou contração, porque todo ciclo sempre vai ter um trecho de expansão e um trecho de contração. Sempre, a máquina sempre volta para o seu estado inicial, portanto ela expande e depois comprime. Nesse caso, avaliar se é expansão ou compressão não tem sentido. Então, quando é ciclo, nós apenas nos atemos aí à variação de volume definida pela figura geométrica que o ciclo desenhar no diagrama de Clapeyron. Então, a base, já que é um retângulo, é 2,5 unidades de volume. E a altura é correspondente à extensão desse lado aqui no eixo das pressões. E nós temos de 1.200 para 3.000, nós temos 1.800 unidades de pressão no eixo das pressões, no eixo vertical. Então, 1.800. A diferença aqui, quem quiser conferir, né? Temos ali 3.000 menos 1.200, então 1.800 unidades de pressão. Agora nós podemos, então, calcular aqui o produto da base, que é 2,5, vezes a altura, que é 1.800. Fazendo a multiplicação de 1.800 por 2,5 dá 4.500. Então a área é 4.500 e isso corresponde ao trabalho, 4.500 joules de trabalho realizado pela máquina. Então isso corresponde à solução do item A. No item B, pergunta qual a quantidade de calor que a máquina não é capaz de converter em trabalho. Veja, se a máquina está recebendo 10.000 joules de calor e está convertendo 4.500 joules em trabalho, evidentemente a máquina não está usando toda a energia que é dada a ela, né? Ela rejeita uma parte da energia e isso é calculado aplicando a conservação de energia para a máquina térmica. Então, no item B, onde nós temos que a energia entregue é convertida uma parte em trabalho e uma parte é liberada para a fonte fria ou rejeitada pela máquina, como queira afirmar.
Então temos aí o calor que a máquina recebe, Q1, 10.000 joules. Então vamos colocar aqui 10.000 joules. O trabalho que a máquina realiza é dado pela área do ciclo e encontramos para isso 4.500 joules, mais Q2. Então, dos 10.000 que a máquina recebe, se nós subtrairmos os 4.500 que ela converte em trabalho, o que sobra é o calor rejeitado. Então temos 10.000 menos 4.500 de trabalho, a máquina rejeita para a fonte fria 5.500 joules de energia. E para finalizar, no item C, nós queremos determinar o rendimento da máquina. E para isso também temos uma equação, o rendimento é dado pela razão entre a energia que é convertida em trabalho dividido pela energia total que foi concedida à máquina, o calor vindo da fonte quente Q1. Então temos aí de trabalho 4.500, só relembrando, né, veio lá da área do gráfico, dividido por Q1, que é o calor fornecido para a máquina. E de acordo com o enunciado, este calor fornecido é 10.000 joules, como já usamos no item B. Então temos aqui 10.000. Então, calculando isso, 4.500 de trabalho, dividido por 10.000 joules fornecidos para a máquina, dá 0,45, e isto significa 45% de rendimento. O que esse número quer dizer? Quer dizer que essa máquina, operando de acordo com aquela sequência de transformações que está no diagrama, ela é capaz de converter 45% da energia recebida em trabalho. Depois, numa próxima videoaula, nós vamos discutir se 45% de rendimento é um bom rendimento para uma máquina térmica. Depois nós vamos entender melhor se esse número é bom ou ruim. Bom, item B e item C finalizados, vamos então para a questão de número 2. Uma máquina térmica, operando conforme o ciclo abaixo indicado, recebe 1.200 joules de calor de uma fonte quente para realizar trabalho. Então temos aqui mais uma vez informado o calor recebido, que a gente está chamando de Q1. O ciclo dessa máquina é um ciclo um pouquinho mais complexo, né? Nós temos aqui uma transformação de A para B, depois de B para C, e aí o ciclo se fecha indo de C para A. Essa aqui é uma transformação isobárica, porque a pressão se mantém constante, e essa aqui é uma transformação isovolumétrica. Já essa daqui é uma transformação geral. Então, como nós vimos no problema anterior, né, nós já sabemos que um diagrama de Clapeyron, P por V, que a propósito está nas unidades convencionais, então aqui nós não precisamos também nos preocupar, a área interna desse diagrama, o ciclo, um conjunto de transformações fechadas, isso daqui dá o trabalho. E nessa figura, por ser um triângulo retângulo, é base vezes altura sobre 2. Então, no item A, a partir do diagrama acima, determine o trabalho realizado pela máquina a cada ciclo, basta nós calcularmos essa área e teremos o trabalho. Então, vamos analisar a base desse triângulo retângulo. A base está aqui dada, né, no eixo dos volumes. Entre 0,4 e 0,9, nós temos 0,5 unidades de volume. Quem não compreendeu de onde vem, é só a subtração do volume final pelo volume inicial, e isso dá então 0,5. Lembrando que nós não precisamos nos ater aqui aos sinais do volume, porque em todo o ciclo nós vamos ter expansão e compressão, porque o sistema sempre precisa voltar para o seu estado inicial. A altura é dada pelo eixo das pressões. E aqui nós temos, então, quantas unidades de pressão? 2.000 unidades de pressão na altura dessa figura aqui. Então, para quem não conseguiu enxergar esse número, é a diferença entre a maior pressão, 3.500, e a menor pressão, 1.500. Temos aí 2.000 unidades de pressão. Voltamos, então, aqui para calcular. A base da figura é 0,5 no eixo dos volumes, a altura é 2.000, tudo isso dividido por 2. Então, é uma conta relativamente fácil de fazer, mas eu vou fazer aqui para todos verem, né? 2.000 vezes 0,5 dividido por 2, que dá 500. Então, a área do diagrama está dando 500,
E isto significa que o trabalho é, então, de 500 joules. Esse é o trabalho realizado pela máquina durante um ciclo. No item B, pergunta qual é a quantidade de calor que a máquina não é capaz de converter em trabalho. Se nós estamos entregando 1.200 e essa máquina é capaz de converter 500 em trabalho, tem uma sobra de energia que vai ser desperdiçada, que vai ser liberada para a fonte fria, e isso a gente calcula pela conservação de energia das máquinas térmicas. O calor fornecido, uma parte é convertida em trabalho e a outra parte é liberada para a fonte fria. Então nós temos aqui 1.200 joules fornecidos, 500 joules transformados em trabalho, e aí temos uma quantidade que vai para a fonte fria, rejeitada pela máquina, não aproveitada, desperdiçada, pode-se falar de várias formas, dada por Q2, o calor liberado para a fonte fria. Então, nós fazemos a subtração dos 1.200 entregues, extraímos ou subtraímos os 500 que foram transformados em trabalho, e temos aí, então, 1.200 menos 500, 700 joules de calor rejeitado para a fonte fria. E, por fim, o rendimento. O rendimento, como nós vimos, é dado pela razão entre o trabalho e o calor fornecido. A nossa máquina transformou, de todo o calor que recebeu, 500 joules em trabalho, e ela recebeu 1.200, conforme está lá no enunciado. Então, dividindo 500 por 1.200, nós temos 0,417, eu vou arredondar, 0,417. Como que se obtém o rendimento percentual? É só multiplicar isso aqui por 100, se quiser fazer aqui, né, vezes 100, 41,7, como eu arredondei, 41,7% de rendimento. O que significa esse número? Significa que para essa máquina, de todo o calor que ela recebe, 41,7% ela transforma em trabalho mecânico, né? Então, como eu já afirmei anteriormente, num segundo momento, numa próxima videoaula, que nós vamos discutir se isso é bom, essa quantidade, esse rendimento, se é bom ou se ele é ruim. Então, por enquanto é isso, até mais.